E aí pessoal, eu sou o Pi, esse é o Revolucionário Casual, nosso canal no YouTube, hoje diretamente do CUSP. Vou estar falando pela primeira vez de ciência política. Eu escolhi o livro A Democracia na América, de Tocqueville. É muito interessante porque ele vai estar fazendo uma análise profunda sobre a democracia, o que também inclui o próprio contexto de modernização e de advento do capitalismo. Então ele vai estar pensando a democracia na América, tanto as instituições quanto os costumes, os princípios, qual é o efeito social que a política vai ter na vida daquelas pessoas e quais os possíveis desenvolvimentos, quais as tendências que aquilo pode gerar, tanto no sentido positivo quanto negativo. O motivo dele ter escolhido a América é porque ele considera o maior exemplo de democracia. A sociedade americana, da forma que ela se constituiu, ela não teve que estar enfrentando as velhas estruturas aristocráticas de poder, ou seja, os modos feudais, aquela sociedade que se encontrava ainda presente, relutante de abrir mão dos seus privilégios, de se modernizar na Europa, não foram encontrados na sociedade norte-americana. O grande ponto é justamente para estar pensando como a sociedade norte-americana ela vai estar trabalhando a democracia e ele vai estar colocando que justamente as contradições da democracia, mesmo os malefícios, estavam mais relacionados ainda a uma discrepância de uma forma intermediária, onde as pessoas tentavam manter ainda diversas estruturas aristocráticas, diversas estruturas tradicionais, que eram estranhas ao corpo daquela nova sociedade que estava se formando. Então, na Europa, o grande problema, e ele vai estar sempre pensando de modo comparativo com a França, né, de onde ele vem, então ele está tentando pensar a França a partir do exemplo americano e justamente vendo esses prós e contras, mas o grande ponto que ele fala é a necessidade para a superação dos próprios malefícios da democracia, o avanço daquilo. E o avanço daquilo ele vai ver muito relacionado com a própria questão da igualdade de condições. Ao mesmo tempo que essa igualdade de condições, ele também vai estar atrelando diretamente ao individualismo que tem tanto a ver ao fato dos homens serem tomados por si próprios e não mais pela posição social, pela família, né, por postos hierárquicos e fixos, mas você tem uma sociedade de mobilidade, onde a pessoa ela vai chegando ao próprio mérito, a própria perspectiva de vida a partir de si mesma, e como isso leva a diversas tendências, tanto do enfraquecimento de poderes intermediários que estavam pautados em privilégios, quanto também de um certo distanciamento das pessoas em relação à política. Então, ele vai estar falando muito da centralização do poder e da administração. É interessante pensar Tocqueville justamente indo até um pouco além da dicotomia entre público e privado. Então eu vou tentar também estar trabalhando esses aspectos, porque esse de fato é um pensador dentro, né, dos pensadores liberais, ele vai estar sendo muito influenciado por Rousseau, Montesquieu também está presente na obra dele. De modo geral, acho que é muito interessante a gente pensar criticamente a democracia, como também os princípios, as instituições democráticas, elas podem ser utilizadas para o despotismo, e hoje eu acho que a gente vê muito isso, né? A democracia acaba sendo uma farsa que serve justamente para acalmar os ânimos e para oprimir de uma forma muito mais sofisticada, muito mais efetiva. Então é isso, vou tentar fazer por partes o vídeo. Esse primeiro vídeo é sobre o primeiro livro. Arruinam-se os reis nos grandes empreendimentos, esgotam-se os nobres nas guerras privadas, enriquecem-se os plebeus no comércio. A influência do dinheiro começa a fazer-se sentir sobre os negócios do Estado. O negócio é uma nova fonte que se abre ao poder, e os financistas se tornam um poder político que os demais menosprezam e adulam. Alguém acredita que, depois de ter destruído o feudalismo e vencido os reis, a democracia recuará diante dos burgueses e dos ricos? A primeira coisa que o Tocqueville vai fazer então é estar pensando na origem da sociedade americana. Ele começa descrevendo tanto o próprio relevo, a geografia daquele território, como também os povos nativos. Apesar de que o balanço geral que ele faz é que ali seria ainda um berço inexplorado para uma grande nação. Então, os efeitos do próprio processo de colonização, de massacre dos povos tradicionais, as relações
que foram ao longo dos séculos estabelecidas entre os colonos e os povos autóctones não são muito explorados. Então, nesse sentido, apesar dele estar se dando espaço para estar abordando o assunto, ele não vai muito longe em termos de consequência e na análise pensando nos próprios povos nativos. E aí, iniciando a sua análise sobre a sociedade americana, ele vai falar então que ali naquelas terras você não tinha uma abundância suficiente para estar agradando ao mesmo tempo os grandes latifúndios e os produtores. Então, a prioridade acaba sendo para os próprios produtores. Óbvio que existem diversos fatores que levam o fato das terras na América não terem sido tão densamente exploradas. No Sul acabaram sendo, né? A instituição da escravidão começa muito cedo nos Estados Unidos. Porém, você de modo geral, você vai ter colônias de um tipo distinto do que do resto da América. Você vai ter colônias que são mais voltadas para os imigrantes que pretendem ali residir, que pretendem ali fundar uma sociedade política. Então, Tocqueville ele vai estar fazendo uma distinção de 3 tipos de colonização que acontecem ali. Você tem primeiro o modelo tradicional europeu, onde um representante do governo se instala e passa a administrar diretamente. Você vai ter grandes propriedades que são cedidas tanto para pessoas individuais quanto para companhias, voltado para o privado. Por último, esse modelo que é um pouco mais restrito ao caso norte-americano, que é de fato colônias de imigrantes que pretendem ali constituir uma nova forma de vida. Isso também muito porque você tinha toda uma perseguição aos protestantes dentro da Inglaterra, então todo o conflito religioso também vai servir como um incentivo adicional para que as pessoas, em uma condição de vida um pouco melhor, resolvam ir para lá. Porque justamente quando ele está falando, por exemplo, da Virgínia, que foi a primeira colônia, ele vai estar falando que o incentivo inicial era a garimpagem. Então era uma época onde a Europa entendia a riqueza proveniente dos metais, então essa ânsia por metais leva a essa exploração e vai a escória daquela sociedade para lá. E ele vai estar falando que no caso ali contemporâneo dele, na Austrália acontecia a mesma coisa, mas era uma situação diferente no sentido dos puritanos que foram colonizar a Nova Inglaterra. Bom, e aí os puritanos, né, o pessoal que vai colonizar a Nova Inglaterra, que no caso é um conjunto de algumas colônias, são 6 colônias, se não me engano, americanas, eles vão estar tendo as suas leis baseadas em princípios religiosos. É interessante porque, por um lado, essas leis não são impostas, elas são extremistas, mas elas não são impostas, e aí o próprio Tocqueville vai falar, se as leis são duras, os costumes eram mais, então você tinha pena de morte para bruxaria, você tinha pena de morte para blasfêmia, você tinha pena de morte para adultério, então assim, eram leis duras, porém a participação democrática, a ausência de grandes privilégios, de uma desigualdade social, entre outras coisas, levaram ao mesmo tempo que você tinha leis duras em termos de costumes, também extremamente baseadas numa democracia. Em Connecticut, o corpo eleitoral era composto desde o início pela universalidade dos cidadãos. E aí essas próprias condições onde vão surgir essas colônias, você vai ter uma sociedade que não é organizada de cima para baixo. Eles têm até uma grande independência da própria Inglaterra, então só posteriormente, depois que você já tinha um grande número de imigrantes ali vivendo, etc., que vai ter um reconhecimento pela metrópole, etc. Então, assim, sem um conflito, sem a necessidade de uma luta para declarar uma independência, o próprio desinteresse da metrópole sobre aquelas terras levaram eles a ter uma grande liberdade para poder se organizar por conta própria. Na Comuna da Nova Inglaterra, a lei da representação não é admitida. E aí também era interessante que não apenas a política partia do local para o geral, partia dessas unidades, das comunas que ele vai estar analisando, como você tem, mesmo com a própria questão da religião, você tem a questão das escolas públicas. Então, ao mesmo tempo que eles eram muito ásperos nos costumes, eles também entendiam que Satanás se aproveitava da ignorância do homem. Então você tinha uma justificativa religiosa para várias coisas que são extremamente progressivas, como a própria educação pública. E é interessante ainda comparar, porque assim, esses preceitos onde você tem, por um lado, costumes e leis pautados nesses costumes que são rústicos, são grosseiros, e são ruins a partir de muitas perspectivas. A minha, por exemplo, né, obviamente, você tem a questão da própria democracia, como aquilo era feito pelo próprio povo e como aquele modelo refletia, espelhava o povo que ao mesmo tempo executava aquilo, como votava,
pelas leis, etc., que é bem diferente do modelo madisoniano, apesar que o Madison vai estar pensando um quadro muito mais amplo, muito mais geral, mas ele entendia uma das vantagens da democracia como um filtro para você melhorar a capacidade das decisões que são tomadas a partir dos próprios indivíduos que seriam mais elevados, e aí você tem uma série de questões, mas de todo modo, quando você pensa, pelo menos nessa instância local, é um modelo de política que reflete muito mais o cidadão, você também entende a própria atividade da política como uma ferramenta de aprimoramento social, de participação, de você colocar as pessoas para estarem refletindo sobre as suas contradições. Bom, Tocqueville, para entender a sociedade norte-americana, ele vai então, no terceiro capítulo da primeira parte do livro 1, pensar o estado social dessa. Ele vai dizer que as leis, os costumes e as ideias, elas são resultado desse estado social. Da mesma forma que, em muitos casos, as próprias leis positivas que os homens estabelecem entre si vão estar resultando naquele estado social, vão provocar aquele estado social. E, de modo geral, ele vai falar que uma coisa está relacionada com a outra. E você vai estar encontrando numa sociedade o resultado dela, tanto pelo estado social dela, quanto pelas próprias leis que as pessoas instituem entre elas. E, nesse aspecto, ele acaba sendo bastante sociológico. E aí ele vai dizer primeiro que ao sul do Hudson, grandes propriedades vão estar sendo concentradas. Ele vai analisar a propriedade justamente a partir da instituição da escravidão, onde grandes proprietários conseguiam estar manuseando essas terras, e aí você tem uma concentração de poder político nessas pessoas, e aí vai dizer que no sul dos Estados Unidos, né, até então colônias, você tinha essa concentração de poder, e que para você pensar a igualdade, para você pensar a democracia, que ele considera como o estado social norte-americano naquela época, você precisa pensar justamente a propriedade a partir das leis de sucessão, da herança. E aí ele vai estar falando primeiro que, de modo geral, a herança é nociva para a democracia, no sentido de que você manter a terra na mão de certas pessoas, essa concentração de poder, ela é prejudicial, por um lado. As leis sobre as sucessões, de certa forma, penhoram as gerações antes do nascimento dessas. E aí, além disso, ele vai estar analisando duas leis distintas de herança que vão ter efeitos diversos. A primeira trata do favorecimento do primogênito, de uma substituição. Então, assim, uma pessoa é dona daquela terra, quando ela morre, uma outra pessoa vai ser dona daquela terra, de modo que aquela propriedade não vai ser dividida. Nesse sentido, você tem uma certa injustiça. Na lei contrária, onde você vai ter uma igual partilha entre os herdeiros, você, por um lado, você evita essa grande concentração, você vai dar o direito para todo mundo, mas você também vai desvincular mais aquelas pessoas daquela terra. Então ele vai dizer que esse tipo de lei de herança que partilha a terra, ela vai favorecer mais o interesse pecuniário, no sentido das pessoas venderem aquelas terras, no sentido de você especular sobre aquilo, transformar em dinheiro a terra, em vez de você fazer o usufruto daquela terra, mas ao mesmo tempo ela é mais democrática porque impede essa concentração de poder. Ela vai melhorar a igualdade, ela vai possibilitar uma melhor igualdade entre os homens. Ele ainda acrescenta que as hierarquias, as formas sociais ligadas à propriedade da terra, que vinculavam os homens até então, vão ser destruídas juntamente com essa mudança. Ele até fala que na França você tem uma democracia maior, porque na França, mesmo com a vontade expressa da pessoa que morreu, a igual partilha vai ter que ocorrer. Então o Estado ele intervém nesse sentido. Nos Estados Unidos, se a pessoa se pronunciasse falando que tal pessoa tinha que estar herdando, então você tinha uma exceção para essa lei. Aí ele vai estar falando agora, num outro aspecto, também sobre a concentração do poder, mas num sentido intelectual. Ele vai falar que na sociedade norte-americana as pessoas precisam trabalhar, e por isso elas precisam se instruir para o trabalho. Então você vai ter uma difusão do conhecimento muito mais ampla. Então muito mais pessoas vão estar sabendo fazer as coisas básicas necessárias para o trabalho. Então o nível médio de conhecimento é melhor do que na Europa. No entanto, ele vai estar diferenciando que os aristocratas na Europa, eles começam a estudar, eles começam a se dedicar ao trabalho intelectual justamente onde os americanos paravam. Então, nos Estados Unidos, você não tinha grandes conhecedores, grandes sabedorias de pessoas, não tinha uma elite intelectual. E aí, nesse sentido, ele também vai falar que isso colabora com a igualdade. Lá você, por um lado, você perde um pouco dessa potência intelectual, mas por outro também, você vai tirar as duas bases da aristocracia, tanto a propriedade da terra concentrada, quanto esse papel de elite intelectual, de dirigente do resto da sociedade, através do saber. E aí ele vai estar falando que na democracia os povos vão amar primeiro a igualdade, primeiro essa igualdade de condições,
do que a liberdade. Então ele vai estar trazendo muito desse debate sobre os aspectos de fragilidade que a igualdade leva para os homens e também sobre como que a democracia ela pode favorecer um despotismo. A vontade nacional é um dos termos de que os intrigantes de todos os tempos e os déspotas de todas as eras mais abusaram amplamente. Uns viram sua expressão nos sufrágios comprados de alguns agentes do poder, outros nos votos de uma minoria interessada ou temerosa. Há até mesmo os que a descobriram totalmente formulada no silêncio dos povos e que pensaram que do fato da obediência nascia para eles o direito do comando. E aí ele vai estar falando que a democracia, a soberania do povo, o poder do povo, ele não está oculto, ele não é uma abstração genérica. Ele é, na verdade, uma prática social, é o exercício do poder, é a legitimação das instituições sociais através da participação do povo, através do poder do povo, tanto de delegar representantes quanto de exercer por conta própria o poder em diversas instâncias. E aí ele vai estar falando justamente que nos Estados Unidos, durante o regime colonial, você não tinha ainda essa prática democrática difundida, porque ela ainda ficava restringida à pequena esfera. Da mesma forma, não tinha no Sul, pela grande concentração de terra, pela instituição da escravidão, e que é o próprio processo revolucionário que vai difundir isso mais. Uma coisa interessante que ele coloca é que, uma vez que o poder emana do povo, as pessoas que querem ainda conseguir conservar algum tipo de privilégio, algum tipo de poder, precisa o quê? Está disputando a concorrência desse apoio popular, da opinião pública. Então ele vai falar que, inclusive, os aristocratas foram os que mais proporam nessa competição de conseguir o agrado do povo, instituições democráticas, instituições que, por mais que fossem desfavoráveis para ele, garantiam algum tipo de poder, justamente por você se colocar nessa posição de vanguarda. E o ponto que ele adverte maior na democracia é você pensar que não existe uma força externa, que o Estado ele se apresenta como uma grande força social, onde tudo vai estar dentro dele e vai estar abaixo dele. Então o Estado ele tem que consentir com tudo que ocorre no seu interior. E isso é um outro elemento muito importante para entender a análise de Tocqueville e da democracia. Tocqueville, no 5º capítulo, vai começar então tentando compreender as instituições políticas dos Estados Unidos daquela época. Primeiro, você tinha 24 estados, esses estados que tinham uma grande soberania, de certa forma, em vários assuntos eles eram independentes entre si, e um governo federal superior. E é interessante que esse governo federal não era simplesmente uma instância de poder superior que dava a última palavra sobre qualquer assunto. Na verdade, o governo federal era bem restrito a alguns interesses comuns desses estados. Então o Estado ele preservava para si o direito sobre as coisas ordinárias, sobre o cotidiano e uma série de decisões que diziam respeito ao seu próprio povo, ao povo do interior daquele Estado. Enquanto que a União ela tratava de interesses comuns. Então não significa que o fato de você ter uma instância de poder mais geral que vai estar tratando de interesses comuns, que essa união ela vai estar decidindo sobre tudo. Então você consegue manter a autonomia, a autoridade sobre todas as questões que dizem respeito apenas àquele Estado e àqueles cidadãos. Então é muito diferente, por exemplo, do que tem no Brasil. No Brasil você tem uma autonomia dos governos estaduais muito menor. Bom, Tocqueville vai falar, pensando nos estados, primeiro das comunas. As comunas, como ele diz, a comunidade, essa existência social, essa associação livre e natural, quase que espontânea entre os homens, ela vai estar sempre existindo. O que é raro, o que é excepcional e que tem grande valor é a liberdade comunal, ou seja, a liberdade das pessoas, uma vez reunidas dentro desse espaço mais próximo, terem poder político para decidir sobre as próprias vidas, a forma como vão se organizar e por aí vai. Então, essa liberdade, isso é excepcional nos modelos democráticos. É na comuna que reside a força dos povos livres. Elas a colocam, a liberdade, ao alcance do povo. Bom, e aí Tocqueville vai estar descrevendo as comunas da Nova Inglaterra, que é o principal exemplo de democracia que ele vai estar colocando para falar dos Estados Unidos, e especificamente de Massachusetts. Bom, primeiro, nas comunas você tinha o quê? O corpo de cidadão, que todos tinham esse poder de voto. Anualmente se elegia alguns representantes, que eram os homens seletos. Esses homens escolhidos, eles tinham diversas funções, algumas atribuições do próprio cargo, mas também os assuntos comuns que iam surgindo, eles iam decidindo.
Porém, tudo isso era dentro da normalidade. Então, desde que as decisões eram envolvidas estivessem de acordo com o modo como tudo ocorria, ele simplesmente ia fazendo. No entanto, para ele introduzir mudanças, começar novos projetos, etc., ele tinha que convocar uma assembleia com todos os cidadãos, onde todo mundo ia estar decidindo. Então, dessa forma, esses homens que faziam, né, os funcionários, eles não serviam como um modo representativo de democracia. Na verdade, eles complementavam, eles auxiliavam a prática direta de democracia na esfera local. Então, ele vai estar falando justamente nesse sentido de que quando as pessoas se submetem à sociedade, não é porque elas delegam, porque elas acham que existem homens superiores a ela que vão decidir as coisas por elas. Muito pelo contrário, é por você ver a utilidade de se associar, de estar vivendo em sociedade, não apenas no sentido utilitário, de bens materiais, de trabalho, etc., mas a própria necessidade das relações interpessoais, etc., leva a pessoa a viver em sociedade, e uma vez que ela vê utilidade nessa vida comum, nessa vida social, existe a necessidade de regulamentar isso, você acordar as coisas, você conseguir cooperar e convergir os seus interesses e realmente ter uma forma de vida social saudável. E aí justamente ele vai falar que os assuntos da sociedade, aquilo que cabe à sociedade como um conjunto decidir, seja na esfera local, seja no estado, no país, tem a ver com apenas as coisas que o lesam, ou seja, apenas as atitudes individuais que causam dano à sociedade, ou as coisas que concorrem, os interesses que concorrem. Então, quando um grupo ou uma pessoa faz certa coisa, ela só vai poder estar sendo julgada pela sociedade desde que existe algum conflito, né, algum antagonismo entre os interesses dela, a prática dela, o interesse particular com o interesse comum. Então, a sociedade ela não pode estar tomando as decisões pela vida privada, a forma como as pessoas vão pensar, os gostos que as pessoas vão ter. Então, uma das coisas da democracia é justamente isso, ter uma certa restrição sobre o tipo de coisa que vai estar sendo decidida em conjunto. Outra coisa interessante que ele coloca é que a liberdade comunal, o poder da comuna, ela não foi cedida pelo Estado, não foi uma instância de poder maior, de uma região mais ampla, que cedeu força para a comuna e para que aquela vida dentro daquela comunidade mais pequenininha funcionasse, que as pessoas tivessem poder, etc. Pelo contrário, foram as comunas, foram essas forças de bairro, de comunidade, que deram poder ao Estado. Então elas, inclusive, tiveram que abrir mão de certa parte do seu poder para poder estar se associando e formando um conjunto, né, de comunidades. Acho que outro elemento interessante para pensar nessa questão entre o poder local e o poder geral é que, além da própria concorrência institucional entre as instâncias, você tem o fator econômico, a própria organização do trabalho. Então, a economia local, a capacidade dos homens de gerir as próprias atividades e, a partir disso também, o próprio modo de vida, etc., vai estar muito relacionado com a autonomia que essas pessoas vão ter. Então, é um outro elemento interessante para complementar a análise que o Tocqueville faz, é justamente pensar como que o aumento da escala, como uma vida voltada a se inserir numa produção que percorre não apenas o seu país, mas mesmo um comércio, né, um modo industrial global, como que isso tira a autonomia, como isso tira os momentos de gestão local, porque justamente até o próprio trabalho a pessoa tem que se locomover para um outro local, então a vida dela passa a ser administrada por uma instância muito mais ampla. Isso afasta o poder das pessoas. Não é apenas uma má vontade das lideranças de não dividirem o poder com o povo, de não representarem corretamente, mas isso apaga muito da democracia direta quando as pessoas elas não têm poder de decisão sobre o próprio trabalho. Então, nesse sentido também é muito interessante pensar como essa dinâmica econômica da divisão social do trabalho, como você realmente, por um lado, ampliar muito, né, a rede de conexões entre as pessoas, mas por outro, diminuir muito o papel do cidadão, do indivíduo, também impede que ele tenha um controle, que ele tenha uma prática política, não apenas na esfera local, mas que seja de forma muito mais direta. E aí outro ponto interessante que ele coloca é que se por um lado você tem decisões realmente que precisam ser integradas, que dizem respeito a uma região muito mais ampla, que não faz sentido a comunidade por si só decidir, independente das demais, você ainda nos Estados Unidos naquela época tinha um funcionamento muito propício para a democracia. Por quê? Porque o Estado vinha com um dever social, por exemplo, de construir uma escola, mas os funcionários, as pessoas que iriam fazer aquilo, eram da própria comunidade. Dessa forma, elas ainda guardavam a autonomia da execução, de como aquilo vai ser feito. Então você tem ainda uma grande liberdade para decidir, mesmo sobre os assuntos que o Estado maior resolve tomar conta, a forma como aquilo vai realmente ocorrer. Então, não era o Estado que emprestava funcionários para a comuna, mas a comuna que emprestava funcionários para o Estado. Isso quer dizer que as próprias pessoas que faziam na prática aquilo. Ora,
Tirem a força e a independência da comuna e nunca encontrarão nela mais do que administrados e não cidadãos. Por último, ele ainda vai estar falando que a comuna não é algo de cobiça. Não apenas você tinha um controle institucional através da eleição, através das assembleias, ou mesmo essa distribuição das tarefas entre esses diversos servidores públicos, mas também ela não era um espaço de ascensão social, primeiro, porque no condado, que era a instância de poder superior, onde você tinha uma região um pouco mais ampla, com um conjunto de comunas, esse condado, os funcionários não eram eletivos, então eles concorriam aos cargos, porém não era através de eleição. Segundo, o Estado dizia a respeito coisas que eram muito afastadas da vida local daquelas pessoas. Então, não era algo que se apresentava com muita frequência para aquelas pessoas. Para a pessoa que está interessada nas questões, nas disputas, mesmo nos conflitos locais, para ele, a decisão sobre aquelas coisas, a concorrência, né, o debate, etc., está no próprio interior da comuna. Você tem que ganhar opinião, você tem que conseguir a cooperação das pessoas que estão dentro daquela própria realidade ali da comunidade. E também você tinha a esfera federal, né, que era a glória, né, o grande poder político, etc., mas eram muito poucas pessoas, então era algo muito afastado também das pessoas. Então, dessa forma, você talvez não possa dizer que não existisse nenhum tipo de cobiça pelo poder, mas era uma cobiça muito mais restrita, porque você não utilizava aquela esfera local simplesmente para se catapultar politicamente e atingir cargos maiores. Em outras palavras, a comuna não era a prefeitura de São Paulo. Indo para a próxima instância, então, de poder, você tem os condados. Os condados é onde ocorria o primeiro nível de administração judiciária. Então, lá você tinha as prisões, você tinha os tribunais, você tinha os xerifes, e como o Tocqueville coloca, lá no caso não seria uma vida propriamente política. Aquela instância de poder que não era nem sentido num nível social, porque a identificação que as pessoas tinham era com a sua própria comunidade, e acima disso você tinha, na verdade, o próprio Estado em si, né? A vida social em si. O condado era uma instituição artificial que servia para estar auxiliando a administração das próprias comunas e também supervisionando. E aí ele vai falar então que você não tem no condado uma vida propriamente política, a atividade do condado é administrativa. Embora isso também vai estar impactando na própria natureza política das outras instituições. É interessante pensar que muitas das funções necessárias para a vida política, elas vão demandar uma grande carga de conhecimento técnico. Nesse sentido, você fazer eleições, por exemplo, pode não ser suficiente para que se consiga, da melhor forma possível, ter as pessoas mais preparadas para certos cargos. Você pode, inclusive, conciliar as duas coisas. Você pode, por exemplo, em alguns tipos de atividades, você ter algum sistema eletivo, ou que talvez o próprio corpo eleja as pessoas aí para aquelas funções, mas que a pessoa tenha as capacidades, né? Você tenha, então, esse pré-requisito de certas capacidades para poder estar executando aqueles quadros. Mas, de todo modo, no caso ali americano, você não tinha essa votação do condado. E aí, Tocqueville vai estar falando que toda sociedade, para conseguir subsistir, para conseguir se organizar, precisa se submeter a algum tipo de autoridade. Então, para você conseguir lidar com os problemas da autoridade, para você tentar atenuar, para tentar diminuir o peso dessa autoridade, não basta negá-la, é preciso reconhecê-la e buscar enfrentar as contradições dela. Dessa forma, ele vai estar falando que existem basicamente dois caminhos possíveis. O primeiro é você tentar diminuir a prerrogativa, você negar para a sociedade a faculdade dela se defender ou dela se intrometer em determinados assuntos. Então, mesmo alguns assuntos que possam ser do interesse dela, então essa diminuição da prerrogativa conseguiria colocar limites para a presença do Estado. Então, é interessante pensar, né? Porque, inclusive, esse tipo de raciocínio você vai estar encontrando no Locke, no sentido de que ele vai estar falando que o poder, para conseguir se organizar uma sociedade, ele não precisa ser absoluto, mas ele precisa apenas de ter o tanto de meios necessário para os fins. Então, os meios eles vão ter que estar coerentes com os fins a qual a sociedade se propõe. Então, se a sociedade se propõe a X coisas, ela não precisa ter um poder que vá além disso. Porque mais do que isso, você na verdade você está o quê? Você está alimentando uma instituição autoritária. A segunda forma, que é como ele fala que vai estar presente na América, é você buscar distribuir esse poder, essa autoridade, no maior número de mãos possíveis. Voltando ao paralelo com John Locke, ele vai estar o quê? Primeiro pensando, por um lado, que os meios eles devem ser
na medida dos fins, e os fins para ele era a defesa da vida e da propriedade, mas também ele já vai pensar a divisão dos poderes, no sentido de que quem faz as leis não deveria ser a mesma pessoa que executa elas, porque senão a pessoa faria as leis favoráveis ao próprio exercício de execução e aí todo o poder estará concentrado. Porém, é Montesquieu que vai estar trazendo o modelo de divisão dos poderes que hoje é predominante, onde você tem os três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Ou seja, além da divisão entre quem elabora as leis e quem executa as leis, você teria um terceiro poder, independente desses dois primeiros, que teria o poder de supervisão, que seria quem estaria garantindo o cumprimento da lei. Ainda você vai ter, com os artigos federalistas, né, os defensores da Constituição da União Norte-Americana, uma defesa de contrapesos. Então esses três poderes deveriam ser separados, porém eles deveriam ter mecanismos de regularem-se reciprocamente. Então dessa forma você vai ter pesos e balanços, essa forma de então equilibrar o poder. Então além dele estar distribuído, ele precisa conseguir ter formas de coibir o próprio poder e você ter uma distribuição oposta de interesses, garantindo então que a autonomia de cada instituição e o bom funcionamento da lei fossem cumpridos, apesar da cobiça humana. É interessante ainda trazer Hobbes, só para a gente poder complementar melhor essa conversa sobre poder, que bom, em Hobbes ele defende que é necessário que exista um poder soberano que possua todos os meios, ou seja, um poder absoluto. Esse poder absoluto vai estar garantindo que existam leis. É a partir do soberano comum que existem leis e é a partir das leis que é possível estabelecer entre os homens aquilo que é justo e aquilo que é injusto. Então, se a gente considera que a restrição do campo de atuação desse poder, ou seja, que os assuntos que são ou não submetidos a um determinado poder central, a um determinado poder superior, depende da própria vontade do poder de se abster sobre determinados assuntos. Além disso, pensar que a própria moderação do poder, através de uma divisão desse poder e de um balanço de forças entre essas partes divididas, também depende de uma moderação interna ao próprio poder, ou seja, o poder continua sendo único, porém dividido em suas partes. Não existe um poder externo, um poder que realmente esteja externo. Quando se declara abertamente insurgência em relação ao poder, então você entra em estado de guerra. Dessa forma, o paradoxo do poder e do potencial do despotismo, que só não é efetivado à medida da vontade desse próprio poder, permanece em aberto. Por isso que Hobbes ainda continua sendo um paradigma em aberto. Agora, se você está pensando no Estado apenas dentro do setor público, e aí de fato você tem uma instância de poder muito restrita, os políticos não têm a mesma força que os banqueiros, entre outras coisas, na verdade o grande problema é isso. No fim das contas, quem tem a última palavra, esse poder que dirige a sociedade, é um Estado amplo que inclui tanto o setor público, que se coloca como uma democracia, quanto o setor privado. Então a gestão da sociedade, as decisões da sociedade, ela vai abarcar ambos os setores, porém no fim das contas você vai ter uma ordem, uma última palavra que vai estar expressa, e do contrário você vai ter conflitos, você vai ter guerra. Em resumo, quando o poder é abusivo, é preciso apelar ao próprio poder. Por isso que Tocqueville, quando adverte a tendência de centralização do poder presente na democracia, ele busca não impor limites, mas pelo menos obstáculos. Nos Estados Unidos, portanto, não se pretendeu que o homem, num país livre, tivesse o direito de fazer o que bem entendesse. Ao contrário, foram impostas obrigações sociais mais variadas que em outros países. Quis-se chegar dessa maneira a que a autoridade fosse grande e o funcionário pequeno, para que a sociedade continuasse a ser bem dirigida e permanecesse livre. E aí ele coloca novamente a própria questão da distribuição do poder, que os condados eles podem até colaborar com as comunas, auxiliar as comunas nas suas tarefas, na execução de seus próprios projetos, porém as coisas que eles realmente precisam estar fazendo é apenas no que diz respeito ao próprio condado. Então aquilo que ultrapassa a esfera de ação da comuna e que envolve outras comunas e que vai envolver então esse campo um pouco mais amplo de política é o que de fato vai dizer respeito para o condado. Então a grande ideia é o quê? Você consiga integrar a sociedade sem que você tenha que sobrepor os poderes e dessa forma oprimir a esfera local e afastar o homem da vida política.
E agora tem uma ideia muito forte de Tocqueville, que é interessante para estar pensando na descentralização e pensar na democracia, que ele vai colocar que não é a hierarquia de posições que vai garantir a boa ordem. Na verdade, quando você descentraliza, as instâncias superiores elas ficam dessobrecarregadas. Então você consegue tornar aquele sistema mais eficiente. Então você não precisa que existam superiores ordenando cada passo dos seus funcionários para que aquilo seja mais efetivo, porque dessa forma a própria esfera que deve estar cuidando dos assuntos gerais vai ficar sobrecarregada e não vai conseguir estar lidando com aquilo. Então, o que ele vai falar que vai garantir essa boa ordem não é uma hierarquia onde você tira o poder de ação da esfera local, mas sim o que vai garantir uma boa ordem é a própria legislação. Então, se você consegue estar detalhando, especificando aquilo que é necessário que as instâncias mais locais façam para se manterem coerentes com um projeto mais amplo, você já vai ter especificado as formas de atuação, sem que um funcionário tenha que se submeter a outro e que numa hierarquia, no sentido de uma própria coordenação, que as instâncias menores elas fiquem subjugadas por outras. Então você tem ali todo um estatuto, você tem um corpo de leis que vai garantir esse bom funcionamento sem que você tenha uma centralização e uma hierarquização das organizações políticas. Bom, e aí Tocqueville, para estar falando justamente como que os funcionários podem ser obrigados a estar cumprindo o seu papel corretamente, ele vai falar que você tem duas alternativas. Primeiro, você pode centralizar na mão de um superior o poder tanto de dirigir as atividades dos seus encarregados, e aí nesse sentido é a própria pessoa que vai estar ordenando, que também vai estar destituindo a pessoa caso ela não cumpra as coisas da forma que deveria, e nesse aspecto ele vai se opor, ele vai dizer que isso não é democrático, que você não pode centralizar tanto a pessoa que ordena quanto a pessoa que pune o não cumprimento numa mesma mão. Então você precisa distribuir isso também. E é justamente para poder estar fazendo essa supervisão, para poder garantir o bom cumprimento, que você tem os tribunais, que então vão estar sendo encarregados de garantir que as pessoas que são colocadas em determinado cargo efetivamente cumpram as suas funções. E ainda ele vai estar acrescentando em relação à direção que para que você tenha esse poder de dirigir outras pessoas, você tem tanto que poder estar destituindo elas, poder punir por um mau comportamento, mas também promover por boa conduta. Então, também mesmo quando a pessoa ela não tem o poder de estar privando uma outra do exercício da sua atividade política, da sua função, se ela tem o poder de estar promovendo, de estar beneficiando essa pessoa, ela vai também estar conseguindo exercer o mesmo tipo de controle sobre essa outra pessoa. E aí ele vai estar falando que no caso dos corpos eletivos, onde as pessoas elegem quem deve estar ocupando aqueles cargos, isso não acontece. Então você divide, né? Por um lado, você tem as pessoas que colocam as outras ali, e aí nesse sentido elas vão estar fazendo mais do que apenas verificando o bom cumprimento, né, da lei, porque ele fala que a lei pode punir a não obediência da lei, mas para você conseguir instituir um bom cumprimento da lei, que as pessoas efetuem com excelência, com qualidade as suas atribuições, aí quando você tem esse poder eletivo, você consegue estar realmente cumprindo com esse tipo de consideração, porque aí não basta a pessoa ter feito o que deveria ter feito, mas que tenha feito de uma boa forma, que tenha feito da forma que se espera. A extensão do poder judiciário no mundo político deve ser, portanto, correlativa à extensão do poder eletivo. Bom, aqui é outro ponto que é interessante fazer um acréscimo. Quando a gente fala de poder judiciário, não necessariamente a gente está falando de um poder que é terciarizado. Então, um exemplo que ele vai estar colocando primeiro, no livro de forma bem enfática, é do próprio júri. Então, o júri é uma forma do próprio povo exercer de modo mais direto esse poder judiciário. Um outro exemplo que está mais pertinente para o caso aqui dos condados é os juízes da paz. Então eles não são tão profissionais, por assim dizer, eles são pessoas comuns que são encarregadas de estar efetuando essa justiça e estar supervisionando o bom cumprimento das leis, que tudo sai de acordo. Então, toda a organização, para ser de fato democrática, ela precisa também ter essa instância. Então, é mais do que você eleger, você tem que ter meios de garantir que aqueles seus representantes, eles de fato estejam representando seus interesses em determinadas funções. Lembrando que essas funções de representação, para se manter uma coerência, elas não devem estar em conflito com uma prática direta da política, mas devem ser complementares, devem viabilizar a efetividade de uma vida política, justamente porque as pessoas não podem fazer tudo, todo o tempo e ao mesmo tempo. Aí outro ponto interessante que ele vai estar falando da função dos condados
que é as cortes de sessões, ele vai estar dizendo o quê? Que elas tinham o papel de estar julgando, então, esse funcionamento das atribuições, né, da vida pública da comuna. Mas elas próprias não podiam fazer as denúncias. Então, você tinha terceiros que faziam essa denúncia, podia ser os próprios indivíduos, e o papel delas era estar julgando aquilo. Então, você também tem essa divisão entre quem acusa e quem julga. O Hélio vai falar também que no Sul você já vai ter uma vida comunal muito mais apagada. As funções da comuna vão ser muito mais atribuídas para o condado, e que lá também o papel do eleitor, a força do eleitor, vai diminuir proporcionalmente ao papel do magistrado. Então lá o funcionário passa a ter muito mais força política e o próprio eleitor, o próprio povo, tanto na execução, no controle, vai ter muito menos papel. Dessa forma você já tem, evidentemente, um modelo menos democrático. A comuna e o condado não são constituídos em toda parte da mesma maneira. Mas pode-se dizer que a organização da comuna e do condado nos Estados Unidos baseia-se em toda parte nessa mesma ideia, a de que cada um é o melhor juízo que concerne apenas a si mesmo, e é quem está em melhores condições de prover as suas necessidades particulares. A comuna e o condado são, pois, encarregados de zelar por seus interesses especiais. O Estado governa, não administra. Encontramos exceções a esse princípio, mas não um princípio contrário. Tocqueville ainda vai estar ressaltando como é mais democrático você possuir cargos não exoneráveis e não hierárquicos. Isto é, as pessoas elas devem fazer aquilo que elas são atribuídas a estar fazendo. Elas não devem fazer aquilo que é ordenado, por mais que seja incoerente, inconsistente, não faça sentido, ou mesmo seja prejudicial, fazer aquilo que é ordenado pelo superior. Então, nesse sentido, a hierarquia não é entre funcionários, a hierarquia é entre instâncias. Então, evidentemente, se você possui conflitos de decisões, de modos de se operar em determinada tarefa, você então precisa estar recorrendo ao quê? A uma legislatura, a leis, você precisa estar recorrendo a um estatuto, a normas técnicas. Então, ainda vale considerar, por exemplo, né, acrescentando um pouco essa reflexão, que quando você está falando de coisas que precisam de um embasamento científico para estar sendo efetuadas, então você precisa que tenha normas técnicas, você precisa que tudo isso seja bem planejado para que as atribuições orientem os funcionários na execução das suas tarefas. E, evidentemente, a autoridade, nesse sentido, ela provém do voto, ela provém da forma como as pessoas acessam aqueles cargos, da forma que elas são eleitas. E, evidentemente, que quanto mais democrático for esse acesso aos cargos, também você consegue evitar que essas instâncias hierárquicas também gessem as funções, né, e que você realmente perca esse aspecto democrático no andamento dos processos. Além disso, eu ainda acho que é interessante também que essas atribuições elas deem conta de um bom funcionamento das atividades, porém elas não precisam estar dando conta da totalidade da ação dos funcionários, no sentido de que, uma vez que apareçam problemas, também que existe uma certa liberdade de que o funcionário tome iniciativas, que não fique tudo burocratizado, tudo dentro de protocolos muito demorados, muito complexos, e que você consiga, de modo geral, ter uma eficiência no que deve ser realizado. E aí ele vai estar falando das duas assembleias do Legislativo, pensando já no nível do Estado, como é que é feito esse desenho democrático. Lembrando que o sistema bicameral, inicialmente, ele foi pensado para quê? Para ter uma Câmara Legislativa que representasse a aristocracia e outra Câmara que representasse o povo. Porém, mesmo superando essa fisionomia aristocrática, você ainda manteve o sistema no sentido de você conseguir moderar um pouco mais as decisões tomadas pelo Legislativo. Então, o Senado ele tem o poder de estar supervisionando as instâncias de poder político, então ele tem esse poder um pouco jurídico, de estar realizando processos políticos, né, uma vez que existe um mau cumprimento das funções pelos eleitos. E aí, por sua vez, a Câmara dos Populares pode estar encaminhando para o Senado denúncias também contra outros políticos. E, de modo geral, as leis elas vão ter essas duas instâncias, pode ocorrer apelações. Então, nesse sentido, você consegue estar moderando um pouco as decisões, uma vez que, como ele coloca, é muito forte o poder legislativo dentro de uma democracia. O objetivo do sistema bicameral, então, é dividir a força legislativa, moderar assim a marcha das assembleias políticas e criar um tribunal de apelação para a revisão das leis. E aí nessa divisão do poder você tem o legislativo, você também tem o executivo. O executivo ele tem o poder de veto sobre as leis que o legislativo decide. Ele também pode estar apresentando projetos de leis para o legislativo. Ele vai estar executando as leis do legislativo. E ainda vai poder estar executando coisas que não estão
ainda decididas na lei. Por quê? Porque, extraordinariamente, você vai ter uma série de problemas, uma série de coisas para solucionar e não dá tempo para você alterar todo o código legal para poder tomar uma decisão. Então, as relações externas, entre várias outras coisas que não são previsíveis, que não dá para você ter um código legal todo pronto para, enfim, fazer alguma coisa sobre aquilo. Então, o executivo ele tem esse papel de agir em prontidão. Além disso, o executivo que tem o controle sobre o poder militar. Então, dessa forma, você também tem um certo equilíbrio em relação ao legislativo, uma vez que o legislativo que vai estar colocando na lei aquilo que deve ser e como deve ser feito dentro do Estado. E aí ele vai estar ainda fazendo uma diferenciação muito importante entre centralização política e centralização administrativa. Uma centralização política tem a ver com os interesses comuns, as leis gerais, então você precisa ter objetivos muito claros, você precisa ter leis claras que consigam orientar como as coisas devem ser feitas, mas a centralização administrativa, ele coloca que tem pertinência apenas quando você está falando de empreendimentos que efetivamente envolvam aquele corpo que está sendo centralizado, aquela instância ali. Então, se você tem coisas que diz respeito apenas à esfera local, não faz sentido que essa centralização administrativa, ela englobe algo ainda maior. Então, é preciso dar autonomia, é preciso que os empreendimentos tenham tanto participação popular quanto autonomia de se realizarem, de achar as melhores soluções para as suas próprias demandas. Atentem bem, quando se diz que um Estado não pode agir por não ter centralização, fala-se quase sempre, sem saber, da centralização governamental. E é justamente esse ponto muito importante. Então, quando ele fala que é preciso ter uma centralização política, governamental, ou seja, as decisões elas precisam ter coerência, é preciso que esteja integrada à sociedade de uma forma que realmente aquilo que é decidido em conjunto seja respeitado pelas partes. Porém, uma centralização administrativa do modo de execução, ele já condena e não vê uma eficiência nisso. Você não precisa centralizar a forma como as coisas vão ser executadas, contanto que você tenha, no nível governamental, essa coerência, essa integração e essa centralização, apenas na forma como as pessoas decidem em conjunto certas coisas. Na América, a legislatura de cada estado não tem diante de si nenhum poder capaz de resistir a ela, pois ela representa a maioria, que se pretende o único órgão da razão. É interessante porque ele vai estar discutindo muito amplamente a questão da maioria, porque no fim das contas na democracia, quem tem a última palavra é a maioria. E não necessariamente a maioria vai poder estar fazendo a melhor decisão, a decisão mais coerente para os próprios interesses da maioria. Ainda, nem sempre os interesses da maioria vão estar contemplando os interesses de toda a sociedade. Então é um governo da maioria que representa toda a sociedade. Esse debate é muito importante para poder pensar a democracia e os limites de decisões democráticas e como isso precisa então estar sendo temperado com outros elementos. E aí também complementando um pouco a questão da descentralização, o próprio Tocqueville vai falar que quando você está falando de empreendimentos de grande escala, que precisam então de uma cooperação e de decisões tomadas da própria execução também organizada e que dialoguem entre si de uma forma eficiente, você precisa então de uma centralização administrativa para que você tenha empreendimentos então em escala nacional. Nesse sentido, ele vai falar que na América essa deficiência acaba impedindo muitas obras de infraestrutura, entre outras coisas. Certos empreendimentos interessam ao Estado inteiro, mas não podem ser executados, porque não há administração nacional para dirigi-los. Ele ainda ressalta que se as localidades são acostumadas a obedecer, elas vão obedecer com mais facilidade. E dessa forma também, um governo central vai ordenar com mais facilidade. Porém, essa situação de incapacidade de tomar iniciativa e fazer as coisas por conta própria só vai se agravar. Ele ainda ressalta que, por exemplo, na comuna, às vezes a falta de uma centralização administrativa e dessa forma a falta de uma coerência entre as formas como cada comuna decide fazer as coisas, etc., pode ter problemas no nível técnico, pode ser um pouco menos eficiente, porém ganha no sentido de que inclui mais os homens, torna os homens mais empreendedores, você diminui uma apatia política em relação à coisa pública. Então, nesse sentido, a política tem esse papel educador, por mais que o resultado imediato não seja o melhor, o mais eficiente, o mais prático, você tem que pensar que a longo prazo a inclusão dos homens nas decisões tornam eles mais sapientes em relação à coisa pública. E as liberdades provinciais, Tocqueville coloca que é uma grande defesa contra o despotismo, porque no fim das contas o Estado ele decide sobre tudo. Então, desde que o Estado seja descentralizado, o próprio Estado ele não tem essa constância absoluta. Dessa forma, você também tem uma liberdade contra o despotismo, contra decisões tomadas de cima para baixo. E aí ele vai fazer então uma análise muito interessante sobre a própria Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, houve dois movimentos em sentido contrário que não se deve confundir. Um favorável à liberdade, o outro favorável ao despotismo.
A Revolução pronunciou-se ao mesmo tempo contra a realeza e contra as instituições provinciais. Ela foi ao mesmo tempo republicana e centralizadora. Nos Estados Unidos, como em todos os países em que o povo reina, é a maioria que governa em nome do povo. Para pensar o que é a maioria dentro de uma democracia, ou seja, o que de fato dá a última palavra, pelo menos em teoria, nos assuntos públicos, é preciso entender a opinião pública. Por isso que no terceiro capítulo da segunda parte do primeiro livro, Tocqueville vai estar analisando a liberdade de imprensa. Para ele, é impossível pensar num sistema democrático, pensar num sufrágio, num poder de voto, se não se pensa ao mesmo tempo na superação de qualquer censura, na liberdade de opinião. Então, ele vai estar colocando, primeiro, que a imprensa ela não vai estar incidindo, ela não vai apenas alterar as opiniões políticas das pessoas em relação aos assuntos políticos, mas os próprios costumes. Lembrando como ele coloca já no início do livro, as leis elas precisam estar de acordo com os costumes. Então a forma de viver das pessoas também passa pela forma como elas compreendem a realidade e daí o papel tanto da educação quanto da imprensa. E dessa forma, ele vai estar falando justamente a necessidade da liberdade de imprensa, ao mesmo tempo onde você tem o problema do abuso dessa liberdade de imprensa. Então, sejam as calúnias, as mentiras, entre diversas outras coisas, que uma vez que as pessoas possuem essa liberdade, você pode voltar à própria imprensa, não apenas para o benefício da democracia, mas mesmo para a destruição da ordem democrática. Então, isso que eu estou falando não é apenas no sentido revolucionário e progressista, mas também no sentido reacionário conservador. Então, por exemplo, se você pensa numa imprensa que tem liberdade para falar de ditadura, que tem liberdade para promover coisas antidemocráticas, então nesse sentido também é preciso pensar justamente quais são os efeitos da liberdade de imprensa. Ele vai estar falando o quê? Que o meio termo é algo que não dá para se permanecer, que não é algo que você consegue realmente estipular com segurança. Se alguém me mostrasse, entre a independência completa e a submissão inteira do pensamento, uma posição intermediária em que eu pudesse esperar manter-me, talvez me estabelecesse nela. Então a primeira coisa que ele vai falar sobre essa questão de censurar, mesmo se você tenta uma censura ponderada, tentando inibir apenas os grandes abusos, então ele fala, se você submete a opinião a jurados, então o que era a opinião de algumas pessoas passam a ser um consentimento de muitos. Uma vez que o público apoie e favoreça aquilo, então o público está endossando aquela opinião que você tentou no primeiro momento censurar, que você tentou no primeiro momento restringir. E aí, no mesmo sentido, se você retira o povo dessa decisão sobre a opinião e passa para magistrados, para funcionários públicos, então aquilo que você tentou abafar, que você tentou censurar, também vai ser repetido muitas vezes enquanto defesa de quem deu aquela opinião. E aí ele vai estar falando que ainda pior é se você tenta de fato censurar a escrita e se você tenta restringir com vigor as opiniões. A palavra de um homem poderoso que penetra sozinho no meio das paixões de uma assembleia muda tem mais poder do que os gritos confusos de 1000 oradores. E esse é um dos pontos importantes. Então, se você censura a escrita, você dá mais força para o pouco que consegue ser escrito, ou mesmo que consiga ser escrito de uma forma marginal, uma forma alternativa, sem o endossamento do governo, mas você vai dar mais força para isso. Então, as poucas pessoas que consigam ainda escrever vão ter mais força. Nesse sentido, você não vai poder parar a sua censura na escrita, você vai precisar censurar a própria fala, então qualquer manifestação pública também será censurada. E aí você cria uma tensão realmente muito destrutiva na sociedade, que é contrário aos princípios democráticos e mesmo até um próprio despotismo moderno, onde as pessoas tentam dominar as outras por meio da manipulação das opiniões. E aí um ponto que ele também agrega nessa discussão que é muito importante, ele fala que é justamente a necessidade de haver meios ordinários de você lutar contra os abusos do governo, contra os abusos da ordem, para que você consiga atenuar um pouco o tribunal das opiniões. Por quê? Porque se as opiniões elas estão sendo colocadas, não estão sendo respeitadas, como por exemplo no governo Temer, o que acontece é um acirramento muito forte das posições contrárias. Então, cada vez menos aquele governo vai ter legitimidade e cada vez mais uma massa maior vai buscar derrubar ele. Pode ser tanto derrubar no sentido de direita quanto no sentido de esquerda, mas o poder ele perde a sua estabilidade. A censura e o voto universal são duas coisas que se contradizem e não podem se encontrar por muito tempo nas instituições políticas de um mesmo povo. Ele ainda vai falar que a ferocidade
da imprensa, o nível de força onde ela se opõe e a elevação das opiniões, dos ataques, por vezes, poderia ser espantoso, né? Você ouvir certas opiniões contra as forças instituídas. No entanto, ele vai falar que a grande questão é que, primeiro, isso não é um reflexo do nível de democracia. Então, mesmo uma sociedade muito democrática, a própria imprensa, o instinto dela, colocar com ênfase as opiniões dela. E segundo, que a grande questão é que não se apele para a violência. Então ele vai estar falando que desde que existam meios não violentos de você dar consequência para aquelas opiniões e delas serem ouvidas, não que tudo que seja falado tenha que se efetivar, mas de qualquer forma que aquele debate realmente seja levado a sério. E aí, desse modo, a forma violenta de se expressar não vai ser uma violência dos meios realmente de efetivar essas opiniões, esses desejos. Ele ainda vai estar colocando que mesmo os processos legais contra determinadas opiniões são muito difíceis, porque você precisa estar autuando não o que de fato foi escrito, mas a intenção, porque a forma como as pessoas escrevem não fica tecnicamente tão explicitado. Então você pode falar uma coisa com a intenção de dizer outra, e as pessoas que vão ler aquilo vão entender isso. Só que numa linguagem jurídica, onde você precisa estar condenando os fatos, você não consegue apreender realmente o que foi intencionado ser falado. Então, dessa forma, os tribunais, para poderem agir nesse tipo de situação, eles vão ter que emitir opiniões. Para eles emitirem opiniões sobre os fatos que realmente aconteceram, eles vão precisar ter uma publicidade para legitimar aquele tipo de ação. Então, dessa forma, você dá mais proporções ainda para determinadas opiniões. É um axioma da ciência política nos Estados Unidos que o único meio de neutralizar os efeitos dos jornais é multiplicar seu número. Então, por último, ele vai estar falando que a exposição a muitos pontos de vista, a uma grande quantidade de opiniões diferentes, atenua o hábito de as pessoas simplesmente acreditarem nas coisas a partir do momento que elas têm contato com aquilo. Então, você acredita de prontidão e não vai averiguar se aquilo é verdade ou não, etc. Acaba sendo muito enganado por todo mundo. Então, ele fala que essa quantidade de opiniões é algo que vai ser benéfico nesse sentido. Porém, agora, pensando nos nossos dias, essa questão da quantidade, de fato, as mídias elas têm uma grande quantidade. E aí, o que foi construído em termos democráticos e que acaba sendo um dos grandes pontos que promove a manipulação da opinião é o quê? Que você, dentro do capitalismo, tem uma multiplicidade aparente externa de opiniões. Você tem uma diversidade que é falsa. Por quê? Porque, no fim das contas, é extremamente homogêneo. Então, você muda a marca, você muda o rótulo daquela emissora, daquele jornal, etc. Mas as opiniões elas vão estar todas dentro de um status quo. Dessa forma, você não apenas consegue manipular para uma falsa diversidade, mas você ainda marginaliza quantitativamente as opiniões realmente divergentes. Então, quando alguém tem uma opinião muito enfática sobre um determinado assunto, pela uma quantidade muito grande de imprensas voltadas para os interesses do sistema, as poucas opiniões diversas elas ficam totalmente marginalizadas por uma questão de número. Então, não é a qualidade dos argumentos, mas realmente a quantidade. Então, essa quantidade, quando ela está atrelada a recursos para se promover as mídias, então ela também é algo suspeito, por assim dizer. E é interessante na internet que a internet, por um lado, ela tem uma liberdade de mídia. É muito fácil, como eu estou fazendo aqui agora, postar um vídeo no YouTube, colocar suas opiniões, entre outras coisas. No entanto, o que não é tão fácil, e a gente vê na internet a reprodução das velhas mídias, no sentido de qualidade, é o quê? É que você pode ter liberdade de mídia, mas se você não tem os recursos para estar realmente produzindo, para realmente estar fazendo um conteúdo com uma quantidade, uma constância, uma qualidade ali, que só surge quando você pode se dedicar para isso, então, de fato, o dinheiro, a distribuição do capital ainda está regendo as opiniões, mesmo que você tenha uma mídia acessível, como no caso da internet. Então, hoje é um dos grandes desafios. Nos Estados Unidos, as pessoas se associam com fins de segurança pública, comércio, indústria, moral e religião. No quarto capítulo da segunda parte do primeiro livro, Tocqueville vai falar sobre as associações políticas. Ele entende que as associações são tão importantes quanto o direito de livre imprensa, o direito de escrita. Inclusive, ele vai falar que nas associações a opinião ela se torna mais nítida, mais forte. Então ele vai estar dividindo em 3 graus. O primeiro grau é a associação intelectual, das pessoas poderem trocar correspondências, poderem realmente confluir as suas ideias em torno de determinados assuntos. Um segundo grau
é o direito de se reunir. Então, a associação ela passa a ter o direito de se reunir livremente, sem com isso ter que estar se escondendo no poder público. E o terceiro grau é o direito de formar um partido político, ou seja, a partir do momento que existe uma associação defendendo determinadas opiniões, determinadas doutrinas, determinados modos sobre determinados assuntos, ela passa a ter o poder de se organizar politicamente, de pautar a nível de governo aquilo que ela defende. Ele ainda adverte que, de tempos em tempos, dois partidos políticos podem se sentir representantes da maioria sem que de fato eles sejam. E, nesse sentido, eles vão buscar se colocar como representantes da maioria. E aí ele fala que as associações acabam confundindo o seu papel, que é o de orientar o governo e não de governar pelas pessoas. O objetivo das associações é dirigir as opiniões e não as forçar, aconselhar a lei, não fazê-la. E aqui, para a gente poder estar pensando a questão das associações como um contrapeso para a maioria, é preciso também colocar mais algumas considerações para pensar o que seria essa maioria que é colocada no livro. Bom, primeiro, a maioria, pensando no sentido crítico, é o quê? É uma opinião pública majoritária, que representa a grande parte da população que adere a essas opiniões, que adere a uma perspectiva. Então, essa maioria ela pode ser tanto não representada pelo corpo eleitoral, ou seja, os representantes eles podem, por mais que se colocam durante as eleições, ou por algum motivo, se colocam primeiramente a favor daquelas opiniões, se colocam como representantes da maioria, eles podem, na hora de exercer o poder, não representar essa maioria. Mas, além disso, um segundo momento, um segundo cenário, é que, de fato, os representantes podem representar essa maioria sem que essa opinião majoritária que as pessoas defendem, sem que, de fato, essas opiniões que a maioria defende sejam, de fato, favoráveis aos interesses concretos dela. Então, uma minoria, por exemplo, através do controle das mídias, pode manipular uma opinião e essa opinião se torna majoritária e, de fato, eles vão ser representados, né? As pessoas vão ser representadas no governo, porém, contra o seu próprio interesse. Então, é preciso pensar nesse aspecto, o que seria, de fato, essa maioria e de que forma que ela se coloca. E ainda para a gente poder pensar, então, efetivamente, do que se tratava essa maioria que estava sendo colocada em debate, é interessante estar fazendo alusão aos artigos federalistas. Né? Esses artigos eles vão estar servindo o quê? Para defender a ratificação da Constituição dos Estados Unidos de 1788. Então, naquele ano foi ratificado e, efetivamente, a Confederação de até então se torna uma união, se torna uma nação norte-americana, né? Os Estados Unidos da América. E nesses artigos fica claro que a maioria se trata da maioria pobre, que não tem propriedade, né, despossuída e que poderia ser levada a fazer da sua igualdade, da sua liberdade política, uma igualdade econômica, ou seja, poderia fazer leis que desrespeitassem, que destruíssem o direito de propriedade das minorias ricas. Então, dessa forma, era o grande medo de que um governo realmente democrático fosse destruir a igualdade, levar a uma igualdade extrema, nesse sentido de você não poder ter o direito à propriedade. Então, é sim colocado ali que quando se fala das minorias, está se falando de uma minoria voltada no sentido econômico, uma minoria que era abastada. Evidentemente que o contexto de maioria e minoria política vai estar entrando em diversos fatores. Então você pode pensar a própria questão dos negros nos Estados Unidos, dos refugiados, várias outras categorias que ao longo da história vão se colocar como minorias. Porém, esse debate, naquela altura, estava realmente pautado em como você ter um governo que fosse democrático, ao mesmo tempo que respeitasse a propriedade, que respeitasse os princípios capitalistas. Tocqueville, inclusive, vai estar falando que você tem um problema ali, né, com as pessoas que estavam revoltosas em relação à tarifa sobre o comércio e que defendiam a liberdade de comércio, que era um abuso inconstitucional que o governo colocasse tarifas em torno daquilo, e você tem uma grande agitação. E aí as pessoas se reuniram no Congresso e decidiram ali, né, colocaram a sua vontade expressa em torno de que não deveriam haver tarifas em cima do comércio. E ele vai falar o quê? Primeiro, né, que de fato você não teve um processo ali de ruptura total, poderia ter havido um processo revolucionário ali de divisão das pessoas em torno dessa questão, mas além disso ele vai falar que sim, as associações elas podem levar a uma tendência de radicalização, porém elas ainda são necessárias. Porque sem isso você não tem dispositivos contra o despotismo, contra um partido majoritário que se coloque na sociedade que quer impor as suas demandas. Em nosso tempo, a liberdade de associação tornou-se uma garantia necessária contra a tirania da maioria. Nos Estados Unidos, quando uma vez um partido se torna dominante,
Todo o poder público passa para suas mãos. Seus amigos particulares ocupam todos os empregos e dispõem de todas as forças organizadas. Como os homens mais distintos do partido contrário não podem atravessar a barreira que os separa do poder, é preciso que possam se estabelecer fora. É preciso que a minoria oponha sua força moral inteira ao poderio material que a oprime. Opõe-se, pois, um perigo a um perigo mais temível. Nos países em que semelhantes associações não existem, um grande povo pode ser oprimido impunemente por um punhado de facciosos ou por um homem. Ele ainda argumenta que, mesmo que a liberdade de associações podem levar a uma certa anarquia, justamente por elas permitirem que se coloque, que se tenha forças fora do governo para se contrapor ao governo, ele vai falar que é preferível, por exemplo, que exista essa tendência para uma anarquia, para uma oposição ao governo, do que você tenha o quê? Conspiradores, que você tenha sociedades secretas. O direito de associação parece-me, pois, quase tão inalienável por sua natureza quanto a liberdade individual. E ele vai estar falando, né? Porque na Europa, os poderosos eles viam o direito de associação como um grande perigo, porque ali realmente era um poder que estava buscando disputar a legitimidade do governo, que estava disputando ali por outros projetos políticos. E aí Tocqueville vai falar que isso é justamente muito mais favorável para a estabilidade do governo, que as pessoas possam realmente estar colocando em disputa as suas propostas. Então ele vai falar que na América, a primeira coisa então que uma associação vai buscar é averiguar, entender qual é a opinião da maioria. Na sequência, vai buscar os modos, as formas como pode disputar essa opinião. E uma vez que você realmente consiga as graças da maioria, que a maioria esteja ao seu lado, você passa então a buscar como exercer o poder, como governar em nome dessa maioria. Então, é a partir de projetos que realmente passam a ser contemplados pelo grosso da sociedade que um partido, que uma associação vai poder estar efetivando os seus interesses. Então, é muito diferente de quando uma associação se coloca arbitrariamente, sem conhecer efetivamente qual é o interesse da maioria, como uma maioria e busca então governar em seu nome sem que haja nenhum tipo de respaldo. E aí ele inclusive coloca novamente nessa contraposição que na Europa essas minorias que se sentem iluminadas, que se sentem realmente à vanguarda, né, os grandes homens da humanidade, por assim dizer, eles buscam o quê? Eles buscam mesmo competir, eles buscam se opor à posição da maioria como uma maioria incapacitada e letrada intelectualmente e que deve ser guiada por eles. Então lá eles buscam realmente lutar contra a maioria. Já nos Estados Unidos, ele coloca que não, que você tenta o quê? Conquistar essa maioria. Claro, dependendo do exemplo que você vai estar colocando, e que em muitos casos o interesse real, concreto da maioria é contrário a certas minorias, você vai ter que então estar tornando muito mais sofisticada a democracia. Você vai ter que passar realmente uma democracia que não apenas atende interesses de uma maioria, mas interesses de todos. Por mais que no fim ela seja governada por uma maioria, mas uma maioria que realmente consegue ver além dos seus próprios interesses. E também, em outro sentido, é muito difícil que essa maioria seja homogênea em todas as questões. Então, se formam maiorias, mas ela acaba sendo esporádica, acaba sendo um tanto difusa, porque é uma maioria em torno de determinada pauta, em torno de determinado projeto. Então, apenas quando você tem fissuras muito grandes, como a questão racial, que você vai ter uma maioria realmente muito estabelecida e uma minoria muito estabelecida. Mesmo assim, ainda é preciso pensar numa democracia que atenda ao interesse de todos, por mais que no fim das contas a última palavra continue sendo uma maioria. Ele acrescenta que o voto universal é o melhor moderador das associações, uma vez que efetivamente existe uma forma dos cidadãos se expressarem em torno do que eles realmente querem, então você tem uma moderação, porque aí as associações elas não podem se colocar como se fossem o pensamento da maioria. Devemos discutir cuidadosamente nas leis o objetivo a que visam da maneira como caminham para esse objetivo, sua qualidade absoluta, da que é tão só relativa. No sexto capítulo da segunda parte, ele então vai estar analisando os benefícios concretos que a América tira da democracia. Ele vai falar, por exemplo, que as leis ruins, com objetivos ruins, elas são tão perigosas na medida que são eficientes. Na democracia, o importante é que os fins das leis são mais benéficos para a maioria da população. Então, nesse sentido, por mais que talvez as leis não sejam tão boas de imediato, desde que aquela sociedade aguente leis que, num primeiro momento, são confusas, se contradizem e que não chegam aos fins almejados, a longo prazo, os efeitos gerais dessas leis tendem a algo positivo. Então, ele fala que, nesse sentido, e aí é muito interessante pensar, porque você entra na própria questão da ciência, de você equilibrar entre aquilo que é um conhecimento realmente estabelecido a nível científico, que é a inclusão das pessoas até como um processo de educação, enfim, né, eu já martelei bastante isso, mas realmente ele fala que o ponto da democracia é que ele leva não apenas a você ter leis que vão ter um sentido, que vão
cumprir interesses mais benéficos para a sociedade, como a própria pessoa vai se sentir presente dentro daquilo. Os meios da democracia são, pois, mais imperfeitos do que os da aristocracia. Muitas vezes ela trabalha sem querer contra si mesma, mas sua finalidade é mais útil. A corrupção e a incapacidade não são interesses comuns capazes de ligar entre si os homens de maneira permanente, mas os homens públicos, sob o governo da aristocracia, têm um interesse de classe que, embora às vezes se confunda com o da maioria, é frequentemente distinto deste. Esse interesse forma entre eles um vínculo comum e duradouro. Bom, essa parte aqui você fecha o livro e fala, né? O pessoal da FEFELESH está jogando meu imposto fora. Bom, realmente essa parte soa muito absurda quando a gente olha de mais imediato a realidade brasileira. Porém, é interessante pensar que mesmo a incompetência e a corrupção que hoje caracterizam, por exemplo, a democracia brasileira, ela precisa estar servindo a interesses de classe efetivos, ela precisa ser conveniente, lucrativa, para uma parcela da população que está sustentando aquilo. Então, se você olha, por exemplo, nos interesses capitalistas, pelo menos os interesses imediatistas, que estão muito ligados com a financiarização da economia, eles estão sendo atendidos por uma série de coisas que, para o grosso da população e também para um capitalismo um pouco mais industrial, vai ser prejudicial. Então, se você pensa, de fato, uma rentabilidade capitalista, você vai ver uma incompetência num processo corrupto muito grande, que é contraditório, né, a tudo isso que está sendo colocado aqui. Porém, se você for parar para pensar, mesmo distinguindo as crises, essa falta de rentabilidade que leva a uma crise a longo prazo, essa crise você precisa pensar se ela realmente é uma crise generalizada que está abalando economicamente a sociedade de modo geral, ou se ela é uma crise lucrativa, onde por mais que a grande maioria da sociedade, incluindo alguns capitalistas, sejam abalados, alguns setores vão estar sendo beneficiados e vão estar lucrando muito, vai ter uma concentração muito grande de riquezas. E aí, nesse aspecto, você consegue realmente estar pensando, será que existe um vínculo apenas pela corrupção, pela incompetência, pela má gestão, ou esse vínculo ele tem que estar necessariamente atrelado a outras questões que vão de uma ordem muito mais estrutural? Bom, Tocqueville ainda vai fazer distinção sobre dois tipos de patriotismo. Um primeiro, que ele vai falar que é um patriotismo instintivo, que acaba se personificando muito na imagem da força, do poder de um monarca carismático. Então as pessoas elas simplesmente se projetam na imagem de uma determinada pessoa, e esse patriotismo é bem irracional. Porém, um segundo patriotismo que Tocqueville vê de uma forma muito positiva é um patriotismo que tanto vai enxergar no progresso da sociedade algo útil para ele, para os interesses pessoais dele. Então, por exemplo, quando a gente fala de crescimento econômico, a gente precisa pensar, de fato, isso está beneficiando a sociedade, está me beneficiando, por exemplo? E além desse ponto utilitário, você também vê na obra pública algo que é seu, a sua obra também ali. E aí ele vai falar que esse patriotismo é um patriotismo racional e muito favorável para a democracia. O meio mais poderoso e talvez o único que nos reste de interessar os homens pela sorte de sua pátria seja fazê-los participar de seu governo. Bom, na história do pensamento político, uma coisa que é muito falada é a questão da virtude. Essa virtude que vai estar presente desde Maquiavel e vai estar sendo interpretada por vários pensadores políticos, Tocqueville vai falar que no plano da política, nesse plano mais social da democracia, essa virtude é a ideia dos direitos. Então, ele vai dizer que os homens concedem aos outros os direitos que querem para si próprio. E dessa forma você vai ter esse vínculo de reciprocidade. Outro parênteses que vale a pena abrir é que, assim, uma vez que você consiga prejudicar o próximo com benefícios que só chegam para você sem uma contrapartida, aí você forma privilégios. E aí um dos pontos mais interessantes que ele também vai estar colocando, ele vai estar falando, né, refletindo, por que na América as pessoas respeitam a propriedade? É que na América não há proletários, todos tendo um bem próprio a defender e reconhecem em princípio o direito da propriedade. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que na América não existem pessoas que têm apenas a sua própria prole, os seus filhos. E assim, sem ter que entrar muito a fundo na discussão sobre propriedade, o fato é que esse direito só faz sentido se ele realmente respeita a propriedade. Se as leis de propriedade servem para subtrair a propriedade das pessoas, e aí você só tem uma minoria que possui uma propriedade muito acumulada, não faz sentido que a população defenda esse tipo de lei, porque ela é, na verdade, contrária à propriedade comum. Então as pessoas perdem a sua propriedade em nome da propriedade concentrada de poucas pessoas, que no fim das contas podem nem ser produtivas, podem apenas estar explorando outras pessoas. É interessante um paralelo também que o Bakunin ele vai estar elogiando a situação do trabalhador na América, porque ele fala que lá, quando você tem patrões que buscam oprimir os seus funcionários, etc.,
lá você tem sempre a opção de simplesmente ir embora e buscar terras virgens. Então você não tem, naquela altura, uma concentração tão grande de propriedade. Você ainda tem muita terra a ser explorada. Então, dessa forma, você não tem essas tensões que levam a uma massa se tornar proletária de forma extremamente explorada. E aí Tocqueville vai enfatizar que quando as pessoas não têm nada a perder, quando elas realmente não veem nenhuma perspectiva de benefício no governo, aí que as coisas ficam mais perigosas. E é nesses momentos onde está tudo mais oscilante, onde as instituições estão mais frágeis, que os direitos precisam ser aprofundados, que é o contrário que está acontecendo no Brasil. Porque, do contrário, a radicalização e a ruptura com a ordem é a única via possível. E aí, se a esquerda não oferece também essa ruptura, a direita vai oferecer. Não importa. O fim é que, se a ordem ela não traz benefícios para as pessoas de uma forma contínua, e isso vai gerando um descontentamento, uma oscilação, nesses momentos, ou a democracia volta a se mostrar como algo que, pelo menos, oferece uma barganha, que, pelo menos, traz uma conciliação de interesses, as pessoas simplesmente vão romper qualquer tipo de diálogo democrático e buscar soluções enfáticas, radicais. Nunca será dizer demais. Não há nada mais fecundo em maravilhas do que a arte de ser livre, mas não há nada mais difícil do que o aprendizado da liberdade. O mesmo não se aplica ao despotismo. O despotismo se apresenta muitas vezes como o reparador de todos os males sofridos. Ele é o apoio do direito justo, o arrimo dos oprimidos e o fundador da ordem. Os povos adormecem no seio da prosperidade momentânea que ele faz nascer e, quando despertam, são miseráveis. A liberdade, ao contrário, nasce de ordinário no meio das tempestades, estabelece-se penosamente entre as discórdias civis, e somente quando já está velha é que se podem conhecer seus benefícios. E aí é interessante que ele também vai estar colocando que não apenas participar de uma lei, na hora de estabelecer essa lei, de criar essa lei, vai fazer com que você obedeça a lei com maior vigor, como também as pessoas que não são contempladas pelaquela decisão vão ter interesse em obedecer aquela lei, porque elas também vão ter formas ordinárias de estar alterando em um outro momento aquela lei, que elas passem a ser uma maioria. Então, quando realmente você tem um processo democrático, mesmo que momentaneamente você não seja contemplado, se você sabe que existe uma perspectiva concreta, real, de você alterar aquilo, então é seu interesse defender aquilo também, no sentido de cumprimento. Agora, quando você possui um sistema legal que é totalmente externo, que nunca te contempla, aí não faz sentido nenhum obedecer aquelas leis apenas te oprimem. Um outro ponto interessante que ele vai colocar é que na América não apenas o interesse particular, privado e o empreendimento público estão muito próximos, como o empreendimento público educa as pessoas a serem empreendedoras nos seus assuntos privados. Não foram as leis que fizeram nascer o prodigioso movimento da indústria. O povo é que aprende a produzi-lo fazendo a lei. Sob seu império, da democracia, não é o que executa a administração pública que é grande, mas sobretudo o que se executa sem ela e fora dela. Tocqueville vai estar pensando um pouco mais o poder da maioria. Ele vai falar que na democracia as leis elas costumam ter força, vigor, porém elas costumam ser descontínuas. Então um projeto ele vai com força quando a atenção pública está voltada no empreendimento daquilo. Uma vez que você altere o governo, uma vez que a atenção pública se volte para outra coisa, aquilo tende a ser abandonado. Então essas inconstâncias, essa descontinuidade é uma marca da democracia. O que vai ser diferente quando você tem um governo longo de um monarca, de uma pessoa, de uma centralização de poder em torno de um determinado grupo. Então, esse aspecto da alternância de poder democrático, que é fundamental para a democracia, também vai ter um efeito colateral, que é essa descontinuidade. Um exemplo interessante que ele vai trazer é sobre as prisões. Então ele vai falar que em determinado momento as pessoas foram comovidas por um outro grupo de pessoas a pensar na prisão como um espaço de recuperação, um espaço de reumanização dos indivíduos. Então, novas cadeias foram feitas voltadas para isso, para trazer a pessoa de volta para a sociedade em um melhor estado. No entanto, enquanto a atenção pública se voltou na construção de novas prisões, as antigas prisões foram mais abandonadas ainda. Então, dessa forma, você criou uma disparidade muito grande no conjunto, porque de um lado você tinha prisões que
estavam revitalizadas, prisões que eram novas, modernas, nesse sentido, voltado a esses objetivos mais elevados. Por outro, você tinha masmorras de tortura muito grandes. Então essa disparidade era totalmente irracional. E ele fala que é um dos exemplos, quando você de fato começa um empreendimento e de repente se volta para outro. E aí, nesse sentido, você acaba vendo que muitos projetos acabam tendo, dentro da democracia, desse impacto na opinião pública, um caráter muito simbólico. Então, em vez de você pensar nas consequências que aquilo vai ter para o todo, para o conjunto da sociedade, desde que aquilo gere uma comoção popular, você pode fazer certos empreendimentos esporádicos, pontuais, mas que vão ter um grande impacto simbólico. Tocqueville vai falar ainda que desobedecer à maioria não é simplesmente se opor à ordem, mas ele vai falar que você possui sim o direito de não obedecer àquilo que a sociedade te coloca, uma vez que você apele para um princípio que está acima da própria sociedade ali nacional, daquele governo instituído, que são os direitos do homem, os direitos dos homens pensados no que a própria humanidade institui como princípios básicos. Então nisso aí ele vai ter uma referência do que seria a justiça. Então essa justiça, que vai ser pensada de uma forma muito mais universal, e evidentemente, quando a gente sai do campo do idealismo, para pensar isso de forma concreta, você precisa ter então uma forma de estabelecer o que é essa justiça comum, você precisa então ter prerrogativas concretas, para que então existam meios de você recorrer quando dentro do seu país, dentro de um determinado governo, a tirania ela se aposta e ela passa a ser legitimada mesmo pela maioria das pessoas. Hoje você vê, por exemplo, a questão dos direitos humanos muito voltada nisso. Então por que determinado local tem poder de intervenção em outro? Se conviermos que uma nação pode ser tirânica para com outra, como negar que um partido possa sê-lo em relação a outro partido? Tocqueville ainda vai estar colocando que não existe governo misto. Não dá para você fazer um governo que seja metade voltado para certos princípios e valores, metade voltado para outros. Ele vai falar que se isso realmente existe, a tendência é que aquela sociedade, em vez de ter um equilíbrio, ela vai romper em duas, ou seja, ela vai se dividir. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na sociedade capitalista, voltada para a obtenção de lucro, voltada para princípios monetários de acumulação, então, por exemplo, esses acabam sendo princípios majoritários e os demais princípios ou eles passam a ser irracionais, e nesse sentido que muitos economistas, por exemplo, acusam as pessoas que se voltam para questões sociais, porque dentro do conjunto da sociedade aquilo passa a não fazer sentido nenhum, ou você realmente passa a ter um processo ali de luta até que você tenha, então, cada um desses grandes princípios para o seu lado. Talvez um exemplo mais interessante seja do próprio capitalismo verde. Então, as medidas voltadas para a redução dos impactos ambientais, podem parecer, no primeiro momento, princípios contrários com a lógica do lucro. Porém, quando você realmente olha a efetividade dessas medidas, elas só vão avançando conforme elas podem ser monetizadas, ou seja, conforme as soluções, mesmo que paliativas, passam a ser rentáveis. Dessa forma, você vai ter desde os créditos de carbono, você vai ter, por exemplo, avanços significativos na indústria automobilística, com os carros elétricos, sem que com isso você realmente pense numa redução drástica dos carros e do transporte público como um meio muito mais viável e sustentável de transporte. Então, dessa forma, mesmo questões contrárias a esse princípio geral, elas só podem então estar se efetivando ou como uma tensão que vai estar sempre sendo minoritária, ou desde que elas sejam absorvidas por esses princípios. E assim, a lógica de intensificar a exploração dos recursos naturais do planeta não é abalada. A única coisa que é abalado são algumas frentes onde essa lógica vai estar operando, desde que você tenha então formas mais sofisticadas de efetuar essa exploração. E é interessante ainda, aproveitando que o vídeo já está curto, polemizar com a esquerda reformista. Muitos entendem que mesmo nos países onde o socialismo não foi capaz de efetivar-se, os princípios dele conseguiram impregnar o capitalismo e dessa forma muitos avanços sociais foram possíveis. Evidentemente, sem negar o papel principal do movimento operário na luta por direitos, você ainda precisa estar pensando que tanto ao longo do século XX você teve uma divisão do mundo, ou seja, a Guerra Fria forçava as potências capitalistas a se mostrarem como um modelo exemplar. Além disso, também reforçava as tendências internas contrárias aos abusos capitalistas, mas também você vai ter o quê? Princípios
no próprio capitalista favoráveis a uma rentabilidade que não se colocava com uma exploração absoluta. Então, mesmo antes do século XX, você já vai ter avanços significativos numa exploração que estava muito mais voltada para um profissional que fosse mais produtivo, ou seja, uma forma de exploração relativa. Então, a mais-valia relativa, ela buscava o quê? Um profissional qualificado, um profissional que fosse capaz de entregar uma maior produtividade. Então, quando você olha hoje, quando você não tem nem essa disputa ideológica entre modelos bem estabelecidos no mundo, você tem um domínio capitalista, por mais que esteja em crise, ao mesmo tempo que você também tem um excedente de mão de obra qualificada, então a deterioração dos direitos trabalhistas começa a se fazer presente. E por isso mesmo que a própria possibilidade de melhorias dentro de um sistema vai ter que estar dialogando com princípios nesse próprio sistema. E ele ainda vai estar colocando que é preciso o quê? Que as pessoas possam recorrer dos abusos da maioria por outras instâncias que não sejam a própria maioria. Isso também é uma questão muito delicada, acho que volta um pouco para o papel da comunidade internacional, mas mesmo dentro do poder instituído, você precisa então ter várias instâncias ali onde as pessoas possam recorrer àquilo que é decidido. Ele vai falar que é interessante que o legislativo, ao mesmo tempo que represente, tenha alguma autonomia, acaba entrando então novamente um pouco na questão da filtragem. Óbvio, vai muito das esferas de poder das quais as coisas estão sendo aplicadas. E aí ele fala justamente de um executivo que possua força própria e um judiciário que seja independente dos outros poderes. O judiciário, né, como acaba ficando muito caracterizado, acaba sendo uma classe aristocrática ou tecnocrática. Então, nesse aspecto, é um pouco complicado. Aí ele vai estar voltando um pouco nesse assunto. Tocqueville ainda traz 2 exemplos de tirania da maioria. O primeiro, relacionado a uma guerra em Baltimore, onde um grupo de jornalistas se manifestou contrário a essa guerra e a população, sendo favorável, atacou esses jornalistas, chegando a matar um deles. Posteriormente, os demais foram inocentados em júri. Um outro exemplo ainda mais forte era a situação dos negros em relação ao voto na Pensilvânia. Por lei, eles tinham o direito a voto, porém, nas eleições eles se abstiam de ir votar com medo de serem atacados pela maioria branca. Dessa forma, Tocqueville questiona como que pode uma maioria ter o poder de fazer a lei e ainda querer ter o poder de desobedecer essa lei. Trazendo para os nossos dias, em uma perspectiva crítica do que de fato seria essa maioria que exerce o poder, ou pelo menos que exerce em nome da maioria, você poderia estar pensando como então que as empresas, que o grande capital tem o poder de influir sobre as decisões do governo, de fazer a lei e ao mesmo tempo ainda querem guardar para si o direito de desobedecê-las. A tirania pode se exercer por meio da própria lei, e então não é arbitrária. A arbitrariedade pode se exercer no interesse dos governados, e então não é tirânica. Novamente, nesse aspecto, você vê que a ordem representada nas vias ordinárias de intervenção com o Estado não é a única ordem, não é a única forma de se pensar a sociedade que Tocqueville admite. Ele vai estar falando justamente que aquilo que é propício, aquilo que está relacionado com esse princípio maior de justiça, também pode implicar num conflito em relação ao governo central. Então ele vai estar sempre buscando mecanismos e amparos, né? Ele vai buscar barreiras para o governo central, uma vez que esse poder não seja onipotente, por mais que ele seja supremo dentro da sociedade democrática. E aí ele vai estar colocando que a democracia estadunidense não define detalhadamente as funções, ou seja, as atribuições não são assim tão definidas na lei, mas ela supõe que pelo contato, pela proximidade, ou seja, pela participação popular ali dentro, você vai poder estar averiguando de perto o bom cumprimento dessas leis. Ele ainda vai estar falando do poder moral da maioria. Ele vai dizer que desde que uma questão permaneça em aberto, não existe uma certeza social em relação a um determinado assunto, aquela questão continua sendo debatida, continua sendo levada para frente. Uma vez que aquilo passa a ser aprovado, né, que existe uma posição definida por uma maioria da população, aquilo vira um tabu, todo mundo se cala em relação àquele tema. Então o debate ele é interrompido. E aí ele fala que nesse sentido, se opor à opinião da maioria leva as pessoas a perder qualquer força, né, qualquer via de efetivar a sua atividade política. Então, as pessoas que querem ser representantes, que querem ter um poder social em relação à maioria, elas caem no ostracismo se elas realmente entram em
conflito aberto com a opinião da maioria. E aí isso leva, por exemplo, Wagner Parentes, a pensar como que a imagem pública, como você ser uma pessoa que dissimula, pelo menos a nível público, as suas intenções, as suas atividades, acaba sendo uma marca da democracia, uma vez que você, independente das suas opiniões pessoais, você acaba tendo uma outra figura, um personagem público e que vai estar de acordo com seus interesses ali, por mais que não revele exatamente a sua opinião e quais são esses seus fins últimos, né? Mas pelo menos a forma como você acha que estrategicamente você deve se colocar para as pessoas. Disso também, eu acho que tem um paralelo bem forte com a própria questão da imagem individual, ou seja, de um individualismo consciente, um individualismo transformador, revolucionário. Então as pessoas elas passam a se pautar enquanto exemplos sociais. Então muito das coisas que hoje são feitas no sentido transgressor, no sentido de mudança progressista, etc., não está muito preocupado com a consequência que aquilo vai ter socialmente. Está preocupado com a moral que aquilo transmite. Então, se você se coloca moralmente coerente, se coloca moralmente bem assentado nos seus princípios, independente se aquilo vai ter um resultado efetivo de transformação na sociedade em torno do que você defende, você pelo menos já está se colocando no nível da opinião. Os homens célebres dessa época propagam seu brilho sobre a nação, não o tomaram emprestado dela. Por sinal, há uma grande diferença entre fazer o que não se aprova e fingir aprovar o que se faz. Uma coisa é própria de um homem fraco, a outra pertence tão só aos hábitos de um lacaio. Ele ainda vai falar que, diferente de quando o poder emana de um monarca, e você tem toda uma hierarquia para poder acessar esse tipo de poder, essa hierarquia ela é transmitida de geração em geração, quando você está falando da maioria, quando uma pessoa pode se colocar e influenciar a opinião pública e surgir do nada, independente das capacidades dela, então muito mais oportunistas vão surgir dentro de uma democracia tentando disputar esse consenso da maioria, tentando disputar, independente da qualidade dos seus projetos, a opinião e o favor dessa maioria. Hoje, um grande exemplo disso é o próprio Bolsonaro. Então, você tem pessoas despreparadas, descapacitadas para poder estar regendo a coisa pública, mas que se colocam e conseguem estar, de forma oportunista, representando grande parte da população. Não se deve confundir estabilidade com força, a grandeza da coisa com sua adoração. Nas repúblicas democráticas, o poder que dirige a sociedade não é estável, pois muda com frequência de mãos e de objeto. Mas, onde quer que se aplique, sua força é quase irresistível. E aí é interessante pensar que por mais que você tenha uma alternância de poder, ou pelo menos uma aparência de alternância de poder, no fim das contas, a sociedade hoje se forma como um grande poder que engloba tudo. E aí você pode realmente considerar não apenas o Estado restrito, né, no modelo clássico, mas também o Estado amplo, que inclui a administração política que é feita no setor privado pelas grandes empresas, corporações, os grandes bancos. Então, no fim das contas, os interesses, as matrizes econômicas, aquilo que é colocado para a sociedade como essa vontade desse grande poder que é o Estado, que engloba esse todo, então aquilo acaba sendo algo irresistível. Então você pode ter realmente uma diferenciação da forma de gestão, uma certa descontinuidade, entre outras coisas. Porém, uma vez que aquilo está posto na sociedade, você não consegue se colocar para fora disso. Então é uma grande luta conseguir ter barreiras a esse tipo de poder, conseguir realmente resistir fora do Estado. Tocqueville, pensando no 8º capítulo da segunda parte do primeiro livro, o que é os contrapesos, o que tempera o poder da maioria, ele vai falar que é justamente a descentralização administrativa, ou seja, a maioria tem a última palavra sobre os assuntos que ela se coloca, por ela não tomar conta de todos os assuntos. A própria execução daquilo que ela decide é feita de forma descentralizada, então você tem um refúgio para a liberdade. Tocqueville também vai se voltar para pensar o jurista, para pensar o judiciário. Então ele vai falar justamente que a própria função do estudo das leis leva a pessoa a se avessa às paixões irrefletidas, às tendências revolucionárias, buscando sempre se manter dentro do ordenamento, do encadeamento das leis, ou seja, de uma prerrogativa. Então você se volta para aquilo que foi decidido no passado para basear suas decisões no presente. Bom, para Tocqueville, o papel conservador dos juristas seria um contrapeso necessário para os excessos da democracia. Isso porque, como a democracia possui essa alternância, pode ser inconstante, muitos projetos, muitas pessoas podem se apresentar como portadoras de soluções, de bens maiores, sobre os quais as leis, aquilo que está estabelecido, a ordem, deve ser superada. E como você vai estar analisando se efetivamente, primeiro, aquilo está bem intencionado, se aquilo realmente
visa servir o bem público, e segundo, se os meios escolhidos, se a forma como aquele projeto é colocado, se vai conseguir atingir aqueles fins, ou não, se na verdade você possui uma série de equívocos que estão sendo apresentados como algo melhor do que a ordem vigente. Então seria esse o papel conservador dos juristas numa democracia, enquanto uma classe tecnocrática, uma classe estudiosa das leis, e que dessa forma teria um gosto natural pela conservação da ordem. Um corpo de elite nunca pode ser suficiente para todas as ambições que encerra. Sempre há nele mais talentos e paixões do que aplicações. E não deixamos de encontrar em meio a tal corpo um grande número de homens que, não podendo crescer depressa o bastante servindo-se dos privilégios dos corpos, procuram fazê-lo atacando esses privilégios. E aí Tocqueville vai estar falando tanto do papel das classes dirigentes nos processos de mudança social, nos processos de ascensão da democracia, como justamente, às vezes, você se colocar do lado de uma demanda popular, não é que você efetivamente faça parte dessa classe popular ou que você se preocupe com essa classe, mas sim você usa dessa classe como um mecanismo de reter forças. Uma vez que você tem o apoio dessa classe e que você consegue, então, uma ascensão social através dessa classe, aí o resto não importa. Aí ele vai falar que quando as elites se opõem aos legistas, não concedem a eles também dos seus privilégios, não compartilham o poder com os legistas, eles acabam sendo um grande problema. No entanto, uma vez que você repartilhe, que você traga para perto os legistas, eles costumam ser grandes aliados das elites. Por quê? Porque o status quo, a ordem, uma vez que você tem uma perspectiva conservadora, tende a se manter. Então, mesmo que existam tendências progressistas, elas vão ser muito proteladas. Então, vai ficar sempre para um longo prazo. Ele vai inclusive afirmar que os legistas preferem a legalidade à liberdade, a tirania à arbitrariedade. Então, efetivamente, a finalidade, os resultados das leis não vai ser tão importante, vai ser sempre secundarizado. O legista inglês ou americano procura saber o que foi feito, o legista francês o que deveria ter sido feito. Um quer decisões, o outro razões. E ele vai falar, inclusive, como que essa lei, pautada sempre em prerrogativa, nas decisões que já foram tomadas e que faz essa ciência quase que oculta, vai dificultar muito o acesso da população a entender a lei. Por quê? Para você entender uma lei, por que aquela lei existe, qual a justificativa para aquilo, você tem que olhar todo o histórico das leis. Então você vai entender que aquela lei existe porque existiu outra antes dela e que foram feitas modificações, e para que aquilo tivesse coerência com as leis precedentes, foi feito daquela forma, independente se fosse possível fazer uma outra lei mais eficiente que trouxesse resultados mais imediatos. Quando você ouve um legista inglês ou americano, fica surpreso por vê-lo citar com tanta frequência a opinião dos outros e por ouvi-lo falar tão pouco da sua, ao passo que ao contrário ocorre entre nós. E aqui é evidente que também podemos aplicar o que é falado para os legistas para o meio acadêmico, pelo menos atualmente. Dessa forma, é inegável que para se pensar é preciso ter referências, é preciso aprender com o outro. No entanto, muito diferente disso é quando o argumento deixa de ter autoridade pela sua própria lógica, pela sua própria validade, pela própria coerência das ideias, e passa a ter autoridade por aquilo que é institucionalizado. Ou seja, a autoridade ela é institucionalizada. Apenas os argumentos que são correntes, que têm maior validade dentro daquelas instituições, ou mesmo apenas as interpretações que são aceitas sobre esses pensadores, sobre esses argumentos, é que passam a ter validade. Então, você busca citar outras pessoas não para melhorar o seu entendimento sobre as coisas, mas apenas para se afirmar. Dessa forma, o próprio objeto de reflexão passa para um segundo plano, ou deixa de ter qualquer relevância, e o que importa é uma melhor interpretação do que já foi falado sobre aquilo. Não há nada mais obscuro para o vulgo e menos a seu alcance do que uma legislação fundada em precedentes. Armado do direito de declarar as leis inconstitucionais, o magistrado americano penetra sem cessar nos negócios políticos. É interessante pensar até um pouco no contexto brasileiro atual, quando se fala de politização do judiciário, ou mesmo quando se pretende pensar um judiciário que é neutro politicamente, como que a própria função dele de declarar a inconstitucionalidade, de supervisionar aquilo que se faz politicamente, é política. Então não tem como se pensar um judiciário que seja neutro, que não tenha uma função política. Agora, a grande questão é realmente a que se serve essa função, a quem serve, quais os interesses que estão ali. Então, por
mais que o judiciário não tenha o papel de tomar decisões, ele supervisiona as que são tomadas, tanto a qualidade delas, ou seja, tanto no nível do legislativo, quanto a execução, né? Se a execução realmente está em conformidade das leis. Quase não há questão política nos Estados Unidos que não se resolva mais cedo ou mais tarde em questão judiciária. E aí ele vai estar falando como que as divergências, as querelas, as disputas, elas saem do campo político, do campo civil e acabam sendo levadas para uma ação jurídica, então elas passam a ser traduzidas nessa linguagem jurídica e dessa forma elas ganham os hábitos, elas ganham a racionalidade do jurista. Então a própria sociedade ela tende a ser moldada também por esses procedimentos, esses protocolos jurídicos. Ele ainda vai estar falando do júri, ou seja, quando as pessoas, o cidadão comum, ele é colocado no papel de juiz. Ele vai estar falando que, num lado, quando você está pensando numa legislação complexa, própria de uma sociedade complexa, com muitos processos, muitas formas de relação entre os homens, você realmente pode duvidar um pouco da qualidade jurídica dessa instituição do júri. Porém, quando você pensa em papel político e, consequentemente, educacional, o fato da pessoa ser colocada ali no papel direto de soberana, de tomar decisões, tanto no nível penal quanto no nível civil, e aí até ele fala, né? Por mais que a força esteja ali na hora de punir, na hora de você tomar a decisão de impedir a pessoa de fazer aquilo que não está na lei, você também, quando abre o júri para questões civis, você mostra que a lei ela não serve apenas para alguns poucos casos, mas ela pode ser um meio para qualquer tipo de questão. Então ele fala que o júri é muito interessante para que realmente as pessoas possam aprender sobre aquilo. Inclusive, é um espaço de poder para o juiz. Primeiro, porque você melhora a qualidade do juiz, você diminui a quantidade de juízes necessária, mas você também tem um espaço onde ele vai poder influir, onde ele vai poder estar coordenando as decisões. Então é um espaço onde o júri ele vai poder ter influência sobre o resto da sociedade. É interessante pensar nesse ponto, por quê? Porque a gente está falando de democracia, a gente está falando de leis. Porém, no fim das contas, você organizar politicamente uma sociedade, instituir um poder central, buscar uma unidade, significa que você vai impedir as pessoas que não querem aceitar aquilo. E aí você entra numa série de questões complexas, porque no fim das contas é o poder. Se você consegue impedir que a pessoa faça aquilo que não está de acordo com você, você pode assentar sua decisão na maioria, você pode assentar sua decisão num debate, mas simplesmente pode, no fim das contas, a pessoa não concordar e não aceitar aquilo. Então, dessa forma, você está falando de poder, e um poder que tem esse aspecto opressor. Por fim, para a gente poder pensar, então, o que resta para a democracia, além de oprimir com carinho, é necessário voltar ao estado social e analisar além das próprias leis, analisar o conjunto da sociedade. Para mim, uma das formas de conseguir, pelo menos, atenuar essa opressão e ter uma sociedade livre seria, primeiro, você repensar as relações sociais no sentido do controle do trabalho. Uma vez que é necessário se controlar o conteúdo da vida alheia, se controlar o tempo dessa vida alheia, então é necessário que as pessoas sejam obrigadas, umas pelas outras, a uma série de coisas. Quanto maior é esse nível de obrigação necessário imposto pela sociedade ou imposto pelas suas próprias necessidades, maior vai ser as tensões resultantes. Além disso, quando a gente fala em obrigar, quando a gente fala em leis, é preciso entender que a lei ela não precisa ser algo punitivista, ela pode se restringir apenas a impedir que a pessoa efetue coisas danosas para a sociedade. Então, esse impedimento, ele teria tanto esse papel de restringir a ação, além disso, de educar em determinados comportamentos onde seja destrutivo, não que a pessoa seja obrigada a estar mudando de opinião sobre aquilo que ela pratica. Então, se a política é feita para gerir os conflitos sociais, é evidente que as instituições políticas, quando tensionadas, elas vão funcionar na medida desses conflitos. Além disso, a distribuição dos meios, que vai além da ordem legal, mas que abarca a propriedade, que abarca o poderio militar, entre outras coisas, também vai estar diretamente ligada com o que efetivamente será o resultado das instituições democráticas. Então, se efetivamente queremos falar de democracia e não apenas de um discurso legitimador de uma ordem que não é nada democrática, precisamos nos atentar ao Estado social, como faz Tocqueville. Dessa forma, considerando o conjunto das relações sociais, que poderemos nos entender enquanto sociedade. É isso aí, terminei o vídeo, esse foi o primeiro livro.
eu perdi totalmente a proporção de extensão do vídeo e quando eu percebi que eu já ia perder mesmo, eu chutei o balde e fui falando o que eu achei que precisava falar, busquei refletir. Eu acho que quase ninguém vai ver isso, né? Mas se uma hora alguém parar pra ver, pelo menos a pessoa vai encontrar algo que, da minha perspectiva, tem reflexões úteis, vai ajudar tanto a compreender melhor o que ele está falando, mas também para pensar a própria democracia. É isso, se você gostou do vídeo, se tem acordos ou desacordos com as coisas que foram faladas, deixa nos comentários, se manifeste, principalmente se você assistiu até o final, eu gostaria de saber que alguém assistiu. E se inscreva no canal, avalie o vídeo e é nóis!